Então, galera, vou estar resolvendo essa questão aqui, ó. A questão de número 13 do vestibular do ITA de 2013. Então, ela considera uma matriz A pertencente a uma matriz Mzão da forma 5×5 com entrada real, com determinante de A igual a raiz de 6 e alfa pertencente aos reais. Menos o zero, né? Essa notação aqui significa que eu estou subtraindo, o zero não entra aqui no lugar de alfa. Se det de alfa é igual a se det de alfa vezes A transposta vezes A transposta é igual a raiz de 6 vezes alfa quadrado, aí pede o valor de alfa, né, das alternativas. Então, uma questão para ser resolvida rápida, só que exige aí da pessoa estar sabendo todas as propriedades, né? Então, eu tinha anotado aqui, eu já tinha adiantado aqui umas propriedades. Então, o que acontece aqui? Então, vamos começar essa questão. Para começar essa questão, né? O que a pessoa tem que saber, né? Sendo, então aqui, né? Vamos escrever aqui, não. Sendo né? Uma matriz quadrada, né? Então, ela é uma matriz quadrada. Então, vou fazer aqui bem passo a passo, né? De ordem 5. A ordem dela é 5. Então, o que significa ser de ordem 5? Significa que ela tem 5 colunas e 5 linhas, certo? E alfa aqui é o que a gente chama de escalar, né? Ele é um número diferente de zero, né? Por aqui eu sei que ele é diferente de zero porque o domínio dele, o domínio de existência ao intervalo que ele pertence, é todos os reais menos o zero. Essa notação aqui, ó, é equivalente a R barra o elemento zero. Essas duas notações aqui são equivalentes. Esse símbolo aqui é usado como definido, certo? Então aqui, sendo A uma matriz quadrada de ordem 5, certo? E alfa diferente de zero. Por que eu sei que é diferente de zero? Justamente por causa disso, né? Ele não aceita a entrada nula. Por que eles colocaram isso aqui na questão? Porque senão a solução aqui não existiria, né? Seria det de zero, que dá igual a um número. Então daria uma solução identicamente nula, né? Zero igual a zero. Então não me serve. Então só por causa disso eles colocaram essa restrição. Então vamos lá resolver, né? Então a primeira coisa aqui, então det de alfa vezes A transposta. A elevado a t aqui, ó, é A transposta. O que significa uma matriz ser transposta? Significa que eu estou trocando linhas por colunas, né? Mas isso agora pra gente não vai interferir em nada, né? A questão que eu queria saber é o seguinte, né? Eu sei que isso aqui vale quanto? Vale raiz de 6 vezes alfa quadrado, né? Então, se somente se... O que acontece? Quando eu tenho o det dessa forma, o escalar pode sair para fora do determinante, né? Só que o que acontece? O escalar, ele sai elevado à ordem da matriz, certo? Então, vai ser... Isso aqui equivale a escrever alfa elevado à quinta, det de A transposta vezes A transposta, que é igual a raiz de 6 vezes alfa ao quadrado, certo? E o que eu posso fazer aqui agora? Eu posso simplificar, né? Passei esse alfa quadrado dividindo aqui. Então isso aqui vai ficar assim, né? Alfa quinta sobre alfa quadrado é igual a det de A transposta vezes A transposta é igual a raiz de 6, certo? E aí o que eu posso fazer aqui agora? Esse símbolo aqui é se somente se. E aqui vale essa notação. Então alfa ao cubo é igual a det de A transposta vezes A transposta, que é igual a raiz de 6. O que a gente vai fazer aqui agora? Existe um teorema que a gente precisaria conhecer aqui para fazer essa questão. Qual é o teorema aqui? Chama teorema de Binet. O que esse teorema diz, né? Que det
determinante, né, de uma matriz B qualquer vezes uma matriz C qualquer, o det do produto é igual ao produto do determinante, ou seja, det de B vezes det de C. Então isso aqui é só uma notaçãozinha, né? Então o det do produto é o produto dos determinantes, certo? Então, voltando aqui para nossa equação, vai ficar assim, né? Alfa ao cubo vezes det de A transposta vezes det de A vezes det de A transposta, que é igual a raiz de 6. Só que o que acontece? Não é difícil de provar isso, mas para esse caso aqui vai ficar difícil de provar, mas sempre é válido a seguinte relação. O det de A transposta é igual a det de A. Então, esse símbolo aqui é pois, né? É uns 3 pontinhos invertidos. Então, o determinante da matriz transposta é igual ao determinante dela normal, né? Porque o que eu fiz aqui? Em tese, eu não vou alterar o valor do determinante trocando apenas linhas por colunas, né? Vai ser equivalente. Então, dessa proposição, isso aqui vai agilizar muito a nossa vida aqui, né? Então, como det de A transposta é igual a det de A, então isso aqui fica assim, né? Alfa ao cubo vezes det de A vezes det de A vezes det de A, que é igual a raiz de 6, certo? Só que o que acontece? Esse produto aqui equivale a eu escrever isso aqui, né? Alfa ao cubo é igual a determinante de A elevado a 3, né? Certo? Que é igual a raiz de 6. Só que o que acontece? Eu tenho esse valor, det de A vale raiz de 6, certo? Então essa questão fica assim, né? Alfa ao cubo é igual a raiz de 6 ao cubo, que é igual a raiz de 6. Então aqui vamos isolar o alfa aqui, né? Vai ficar assim, alfa ao cubo é igual a raiz de 6 sobre raiz de 6 ao cubo. Isso aqui não é o mesmo que eu escrever... Isso aqui é o mesmo que eu escrever isso aqui, ó. Alfa é igual a raiz de 6 elevado a 1/3, certo? E aqui eu tenho raiz de 6 ao cubo. Então isso aqui me dá o quê? Que alfa é igual a... Vou fazer essa continha aqui, vai dar raiz de 6 elevado a 1/3 sobre raiz de 6, certo? Então o que eu posso fazer aqui para melhorar essa conta, né? Eu vou sumir com esse denominador aqui, tá vendo? Então o que eu vou fazer aqui? A alfa vai ficar assim, raiz de 6 elevado a 1/3. Eu vou racionalizar, né? Eu vou multiplicar aqui por raiz de 6 e aqui por raiz de 6. O que é racionalizar? Não é nada mais que eu multiplicar por 1, né? Então tá vendo aqui, ó, raiz de 6 sobre raiz de 6 dá 1. Então eu não estou alterando a conta. Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar raiz de 6 elevado a 1/3 vezes raiz de 6 sobre 6. Isso equivale a escrever, conserva a base aqui, ó, e soma os expoentes. Então vai ser 1/3 mais 1 sobre 6. Isso equivale a escrever alfa é igual a raiz de 6 elevado a
4/3, não é? Porque 1 não é o mesmo que 3/3 sobre 6. Então o que eu posso fazer aqui? Só que eu sei o seguinte, né? Que 6 elevado a meio aqui de dentro, né? Elevado a 4 sobre 3 sobre 6. O meio aqui, ó, é da raiz, né? 6 elevado a meio. Eu posso simplificar aqui. Então isso aqui vai ficar aqui, 6 elevado a 2/3 sobre 6. Isso aqui equivale a eu escrever o quê? A raiz cúbica de 3 vezes 6 ao quadrado sobre 6. Isso é igual a raiz cúbica de 36 sobre 6. Vamos ver se tem essa resposta aqui. Resposta letra C. Tá aí, fechou. Valeu!